Olá, bom dia. Prazer estar com você mais uma vez, mais um sábado. Aqui estamos nós, né, nesse mês de maio, nos encontrando, como sempre, sábado, no meio da manhã, para eh, falar um pouco, né, da palavra de Deus, para estudar. Nesse encontro que se chama Café com Bíblia, que é bem rápido, é um momento aí de 8 minutos, 8 minutos e meio, em que nós trazemos uma palavra de reflexão rápida sobre algo que pode alimentar e animar a nossa vida. Nós estamos falando hoje aqui sobre esse tempo em que Jesus esteve no meio dos seus discípulos. E aqui em Atos 1, nós encontramos Jesus ainda naquele período de 40 dias em que ele está com seus discípulos, em que ele sai de Jerusalém e diz para os seus discípulos: olha, vão para Galiléia, que lá vocês haverão de me encontrar na Galiléia. E na Galiléia, de fato, ele encontra seus discípulos. Ali ele passa, né, as últimas instruções, as últimas lições, os últimos ensinamentos, né? Porque Jesus estava para deixá-los, mas deixá-los com a presença que era com a presença do Espírito Santo. Então Jesus prepara os discípulos para esse momento. Quer dizer, Deus nunca nos abandona. Quer dizer, Ele nos enviou o seu Filho, né? E o seu Filho, depois de cumprir a sua missão, Ele nos envia o Espírito Santo, que é aquele que tem o nome de Consolador, mas Ele também é aquele que nos ensina, é aquele que nos fala, é aquele que nos anima, é aquele que nos faz recordar, nos faz lembrar das palavras de Jesus. E aqui em Atos capítulo 1, ele vai falando, né? E dizendo que o Senhor estava com eles e diz: olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Era a promessa do Senhor que estava por acontecer. Era a promessa que Deus, em Jesus Cristo, havia dado aos seus discípulos. E aí, então, depois de dar essas instruções, o texto diz, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, que estavam eles reunidos e eles ainda fazem essa pergunta a Jesus. E a pergunta que eles fazem a Jesus é essa: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Sempre essa angústia, né, da pergunta, do querer saber os tempos. E Jesus diz: olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas saibam de uma coisa: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e se espalhando até os confins da terra. Ou seja, Jesus prepara a comunidade de discípulos e discípulas para uma missão. E essa missão é a missão que se inicia com essa ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele é assunto ao céu, ele é levado ao céu, ele envia seu Espírito naquilo que nós chamamos dia de Pentecostes. E aí então vem esse tempo em que o Espírito Santo está aí junto com a igreja. Embora a gente dizer que o Espírito Santo está com a igreja, é dizer também que Deus está com a igreja. O próprio Jesus Cristo, ele está presente. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Então, na verdade, não tem ausência de Deus na nossa vida. Ele se faz presente.
Ele se faz presente em todos os dias. Ele se faz presente no dia da festa, no dia da alegria, no dia, né, da comemoração, da celebração. Ele se faz presente no dia do luto, no dia da tristeza, no dia do choro, no dia das lágrimas, no dia da perda, no dia que a gente se sente bem triste, desanimados por situações que nós lidamos e vivemos no nosso dia a dia. Ele está presente sempre, mas ele diz para a sua igreja, para nós: olha, vocês, como crentes, como cristãos e cristãs, vocês têm uma missão. E essa missão, ela precisa ser cumprida. Essa palavra que Jesus Cristo nos ensinou e que nós lemos na Escritura, nos Evangelhos, nos profetas, na Torá, essa palavra que nós lemos é uma palavra que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Precisamos partilhar com aqueles que estão aí, muitas vezes próximo a nós, e nós precisamos dizer para elas aquilo que Jesus Cristo falou conosco no nosso coração. E o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudando a falar isso. Então Jesus diz: olha, vocês são igreja, e como igreja vocês têm uma missão. E essa missão é ir por todo mundo e pregar e anunciar esse evangelho. Agora, naquele momento, ele disse para os discípulos: mas antes disso, aguardem, fiquem em Jerusalém, recebam o poder do alto, recebam o Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo tem de convencer as pessoas, é ele que convence da justiça, do juízo, do pecado. É ele que faz esse convencimento no coração, na mente da pessoa, do indivíduo. Então esperem, recebam o Espírito Santo. E aí então vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ver que vocês vão falar coisas que vocês jamais pensaram que vocês seriam capazes de falar, porque o Espírito Santo vai nos dando essa capacidade. Quer dizer, o que a gente fala, meus amados, não é que a gente sabe muito ou a gente aprendeu muito, mas é o Espírito Santo que vai nos dando as palavras, nos dando a orientação, nos dando a direção, nos fazendo entender o que é o Evangelho e também, ao mesmo tempo, passar esse Evangelho para outras pessoas. Então, nós, como igreja, nós temos uma missão. E a missão é anunciar a Jesus Cristo, é a falar de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Portanto, não desanime, portanto, saiba, se alimente com essa palavra, sabendo que Ele está conosco e que Ele mandou o Espírito Santo para estar conosco. Portanto, aquilo que a gente diz assim, isso é impossível, mas esse impossível é para a gente. Tudo é possível quando Deus está na frente dos planos que nós temos em mente para fazer. Que Ele nos abençoe e que Ele dirija a sua vida. Em breve nós estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço e até lá.